Bem-vindos, leitores. Meu nome é Daniel Orsini e aqui a gente fala de livro. Hora de pegar aquele café requentado, ajeitar a lombar à cadeira. Se você quiser, também pode se inscrever no canal e vamos ao que interessa. O livro de que vamos falar hoje é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, uma das irmãs Brontë. Para quem não sabe, essas irmãs foram 3 escritoras irmãs na Inglaterra vitoriana, que é um termo usado para designar a Inglaterra quando, no reinado da Rainha Vitória, ali em boa parte do século XIX, e cada uma das irmãs ficou muito conhecida por um livro que ela escreveu. A Charlotte Brontë por Jane Eyre, a Anne Brontë por A Inquilina de Wildfell Hall e a Emily Brontë por esse daqui, O Morro dos Ventos Uivantes. Inclusive, eu acho que a Penguin Companhia acabou de lançar um box com esses 3 livros, mas a edição que eu li foi essa, da Antofágica, e tá espetacular. Eu gostei muito da edição, ela é em capa dura e ilustrações belíssimas. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Vocês podem ver aí no vídeo. São muito bonitas. A tradução é da Stephanie Fernandes e, além de traduzir, ela escreve um pós-fácil em que ela comenta sobre o processo de tradução dela e algumas escolhas que ela fez na tradução. E eu achei esse pós-fácil fenomenal, muito bem escrito e muito esclarecedor também sobre tanto o processo quanto essas escolhas. Eu ia achar muito legal que todos os livros traduzidos viessem com algum texto desse sobre o tradutor. Eu acho que enriquece muito a edição. Eu gostei bastante mesmo. Olha, eu achei O Morro dos Ventos Uivantes um livro fenomenal, espetacular. É como assistir um grande acidente cósmico. Estrelas se chocando e gerando novas estrelas com os dejetos e buracos negros, essas coisas tanto passando a girar em torno de si, quanto sugando-se uma para as outras. E no final tudo virando só uma espécie de poeira estelar espalhada. Falando de maneira um pouco mais pragmática, a gente acompanha a história de alguns poucos personagens ao longo de algumas décadas e como que esses personagens ficam obcecados entre si, ou talvez obcecados pelas idealizações tão perfeitas quanto frágeis que eles têm um dos outros dentro das próprias cabeças. Ao longo do livro, esses personagens vão perseguir essas obsessões em espirais cósmicas que vão invariavelmente degradar tudo ao redor deles. Para deixar tudo um pouco mais confuso e ainda mais interessante, a Emily Brontë escreve essa história com muita técnica, escolhendo os 2 narradores mais inesperados possíveis. E as ambiguidades desses narradores ao contar os fatos deixa a gente mais curioso sobre esses acontecimentos já em si tão insólitos. A ação se desenrola em um canto isolado da Inglaterra, em uma região em que existem 2 propriedades, o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja da Cruz dos Tordos. O tempo que o livro cobre é grande, são coisa de 2 gerações, então estou falando em começar em 1700 Guaraná de Saquinho e acabar em 1800 e suco de arminha. A narrativa do livro não é linear no tempo, mas é o que a gente poderia chamar de linear em partes. O livro começa no ano de 1801 e mostra como que está nesse ano o Morro dos Ventos Uivantes. O cenário é funesto, desolador. O morro é um lugar escuro e sufocante em que todos são infelizes. O dono do morro, patrão e figura de autoridade, é um velho chamado Heathcliff, um homem muito grosseiro, eu diria até mau, difícil de conviver, rude, que sente prazer em contrariar os outros, causar dificuldades, que gosta de ser desagradável. Os outros moradores do morro são o Joseph, um homem mais velho do que o Heathcliff, uma espécie de agregado bastante religioso, muito moralista,
Me lembra muito aqueles agregados do Machado de Assis, sabe? Que estão sempre do lado do patrão, sempre dando razão do patrão para o patrão, ao mesmo tempo em que tem uma atitude muito de tentar dar lição de moral nos outros, que não o patrão, obviamente. Tem também um rapaz chamado Hareton Earnshaw. Ele é um pouco tosco, mas nunca mal como o Heathcliff, e sim simples, sem modos, e ele é muito desconfiado, muito ressabiado, parece estar sempre olhando pelos ombros, pronto para levar um tapa a troco de nada. E por fim há uma moça, a Catherine. Ela é uma mulher jovem, muito bonita, ela é muito cínica, mas também fica evidente que esse cinismo todo é algum mecanismo de defesa que ela criou para conseguir sobreviver ao ambiente francamente inóspito que é o morro, para conseguir lidar com os ataques constantes do Heathcliff, do Joseph, e ela parece guardar muita mágoa também, uma mágoa dura, endurecida, velha. Vejam, se a ideia de lar é um lugar em que a gente se sente à vontade, com as defesas baixas, o morro é tudo, menos um lar. Ninguém está com as armas baixas ali. E o livro é muito bom em passar essa tensão enquanto a gente lê. A sensação que eu tenho no morro, nessa parte inicial, é de terra arrasada mesmo. Esse reconhecimento inicial do morro é feito pelo Lockwood, um sujeito que se interessa em alugar a Granja da Cruz dos Tordos, uma propriedade vizinha ao morro e que pertence ao Heathcliff. Então ele visita o morro para resolver questões contratuais, burocráticas, etc. O Lockwood é o narrador em primeira pessoa do Morro dos Ventos Uivantes, ele que nos passa essa impressão de tensão exacerbante em sua visita ao morro e, inclusive, quando ele está fazendo essa visita, cai uma nevasca enorme na região e ele é obrigado a passar uma noite dormindo no morro, para horror do Heathcliff, que é um misantropo consumado e odeia receber qualquer visita, quanto mais que a visita durma em sua casa. E nessa noite que o Lockwood passa no Morro dos Ventos Uivantes, ele descobre de maneira um tanto dramática, é uma cena muito emblemática do livro, que o Heathcliff tinha e ainda tem sentimentos fortíssimos pela mãe da Catherine, que é falecida, e que também se chamava Catherine. A trama começa a se adensar. Quando passa a tempestade e o Lockwood enfim chega na granja, a propriedade em que ele vai morar de fato, ele conhece a Nellie, a governanta da granja. Ela conta para o Lockwood que trabalhou a vida inteira entre a granja e o morro, desde que ela era criança, e que os últimos patrões dela foram os pais da Catherine, que ele conheceu lá no Morro dos Ventos Uivantes, e que eles se chamavam Edward Linton, o pai da Catherine, e Catherine Linton. Como eu disse, a mãe e filha se chamavam Catherine. Essa Catherine Linton seria então essa mulher pela qual o Heathcliff tinha sentimentos profundos. O Lockwood fica doido para saber a história da região, das pessoas que habitaram, das famílias que habitaram essas casas no passado, e assim vai ser com a Nellie, que a gente vai dar um grande salto para o passado e veremos o morro e a granja de décadas atrás, quando o morro e a granja ainda eram habitados por pessoas felizes e cheias de sonhos. E é também a Nellie que nos contará os passos sincronizados do balé macabro feito por cada personagem até chegar a esse ato final em que o morro está agora. No morro morava uma família chamada Earnshaw, o senhor e a senhora Earnshaw e seus filhos. Catherine, que viria a ser a mãe da Catherine que a gente conheceu, e o Hindley. Lembrem que aquele sujeito meio tosco que a gente conheceu também era um Earnshaw, né? Além desses dois irmãos, a Catherine e o Hindley, mora com eles uma outra criança, descrita como tendo pele morena, às vezes como feia, às vezes como suja, e cujo nome é Heathcliff. O Sr. Earnshaw achou Heathcliff perdido
em uma das viagens que ele fez a trabalho para Liverpool e adotou ele, trouxe ele para ser criado como da família na casa dele. Na granja, a propriedade do lado, moravam os Linton, senhor e senhora Linton e seus filhos, Edward e Isabella. Os Linton eram muito gentis, aciados, finos, substancialmente mais ricos do que os Earsham. Acho que eu poderia definir os Linton como a família de propaganda de margarina se houvesse propaganda de margarina na Inglaterra vitoriana. Talvez tenha. Não sei, vou pesquisar depois. Durante a infância, o Heathcliff e a Catherine são muito próximos. Eles brincam juntos, somem em passeios fazendo sabe Deus o quê, se defendem quando necessário. E, inclusive, os dois formam uma espécie de time contra o Hindley, que odiava o Heathcliff, e também contra o Joseph, que nessa época odiava o Heathcliff. Mas conforme os dois crescem, essa conexão simples começa a se complicar um pouco. O que se espera até, as nossas personalidades vão ficando mais complexas, nuançadas, a gente experimenta outras facetas nossas conforme crescemos. Mas tem outro fator que pesa muito. O Heathcliff é um elemento estranho naquela sociedade. Não dá para saber se ele é negro ou árabe, mas ele é descrito como tendo pele escura e sendo muito diferente dos outros. Ele é chamado de feio, fedido, porco, mal arrumado, grosseiro. O peso da diferença do Heathcliff fica inegável e inclusive para ele mesmo a partir de um episódio muito específico, quando a Catherine vai passar algumas semanas na casa dos Linton. Depois dessa temporada que ela passa na granja, ela volta para o morro muito mais civilizada, fina, amiguíssima do Edward e da Isabella e começa a apontar como o Heathcliff é sujo, como ele é mal arrumado, como ele é grosso, coisa que ela não fazia antes, claramente reproduzindo um discurso dos outros. Essa temporada na granja parece dar a Catherine uma referência a qual passar a comparar ao Heathcliff. Isso deixa os dois bem estranhados. Eles acabam se acertando, mas uma semente de mágoa acaba sendo plantada ali no Heathcliff. E é claro, não dá para fazer uma interpretação fatalista. Foi esse momento que desandou tudo. Não, muita coisa aconteceu. Mas eu acho esse momento muito simbólico também do tipo de pressão que cada um veio a sofrer. Não só o Heathcliff, a pressão, o tipo de pressão que Catherine veio a sofrer também, que tirou o pior deles para fora. Próximos do fim da adolescência, tanto o Edward quanto o Heathcliff se apaixonam pela Catherine. Ela sabe disso, mas ao mesmo tempo não sabe muito o que fazer. A essa altura, a Catherine já desenvolveu uma das grandes habilidades dela, que é a manipulação emocional, e tem feito um grande uso dessa habilidade para deixar a situação em um impasse morno. É muito complicado para Catherine, porque ela está chegando na idade de casar, e a escolha de com quem casar para a mulher vitoriana da classe social da Catherine é muito importante. Dentro desse sistema que deixa o poder econômico todo na mão do homem, é somente na hora do casamento que a mulher faz uma escolha real de qual vai ser o seu padrão de vida. Então, uma dúvida sobre casamento, que já seria em si uma questão complicada, se torna delicadíssima. Só que o Heathcliff entreouve a Catherine expressando esse tipo de angústia para Nellie. Ele pega só uns trechos da conversa e deduz que a Catherine acha ele feio, pobre e porco. Ele fica putaço da vida e foge do morro. A Catherine se desespera, faz cena, finge uma greve de fome e faz um auê. Mas acaba casando com o Edward logo depois, como a gente já sabia que ia acontecer. Afinal, o ato impulsivo do Heathcliff tomou a decisão por ela, né? E a vida segue. Mas, como um cometa que some no espaço para retornar quando ninguém mais esperava vê-lo, o Heathcliff retorna 3 anos depois. Ele parece ter progredido um pouco socialmente e está muito,
muito, muito mais sombrio. Ele tá perigoso, sabe? Eu, enquanto lia, sentia nas falas dele, no porte dele, um tom de perigo contido, de violência controlada. E os anos não foram muito bons com a Catherine também. Eu sentia que ela estava mais manipuladora, mais cínica. A minha sensação foi de que esses 3 anos exacerbaram os dois defeitos que eles já possuíam, mas não eram tão marcantes ainda na personalidade deles. E é aqui, quando Heathcliff retorna, que a gente vai ver o livro em toda a sua potência, os personagens em toda a sua potência. É algo muito lindo e ao mesmo tempo terrível. O Hindley, irmão da Catherine, que eu não falo faz um tempo, vinha entrando numa espiral de alcoolismo e o Heathcliff vai se aproveitar cruelmente disso. Só que o Hindley é tão canalha também que é difícil achar que ele não merece um pouco, que ele não merece, né? É uma frase tão difícil de falar. Quem decide quem merece, quem não merece o quê? Mas o que eu sei é que no morro nada é perdoado. Mesmo a inocência extrema da Isabella, a irmã do Edward, não é perdoada nesse livro. E a partir daqui eu não vou dar mais nenhum detalhe de trama, só impressões mais gerais minhas sobre a obra. Eu acho um tanto paradoxal quanto angustiante que nesse reencontro dos dois, o Heathcliff e a Catherine, eles parecem ver tudo um no outro, menos os defeitos que eu apontei. O que eles veem, ao invés, são as qualidades que eles tinham na infância e de maneira ainda ampliada. O Heathcliff vê uma Catherine bondosa, empolgada com a vida, pronta a defendê-lo de todos, desconectada de bens materiais, e ela vê nele um amigo também bondoso, sincero, corajoso, seguro de si. Cada um é muito mais apaixonado por projeções das próprias memórias do que por pessoas reais. E são esses sentimentos fortíssimos por projeções que sequer são reais, que causam a destruição de tantas vidas, de vidas que poderiam ter sido. O sentimento que o Heathcliff alimenta por Catherine, com todas as ambiguidades, profundezas, dissonâncias, e o seu duplo também, o sentimento que a Catherine alimenta pelo Heathcliff, como ele nunca se realiza, como os dois nunca têm a chance de testar esse sentimento, testar esse amor e ver que a pessoa que eles têm na cabeça é diferente da pessoa de fato. Esse sentimento ele não se aniquila, ele não se abranda, ele só continua a girar e a destruir tudo ao redor. O Heathcliff é movido por tanto rancor pelo que ele acha que tiraram dele, pelo que ele acha que poderia ter sido, que chega um momento em que ele nem entende mais por que ele é tão violento emocionalmente, mas ele só continua. Ele tem esse combustível que ainda está lá. Ele nem entende mais talvez as causas primárias, mas o combustível de ódio ainda está lá e ele continua fazendo. E eu estou falando muito do Heathcliff e da Catherine, mas eles não são os únicos culpados desses pecados. Não são os únicos que se obcecam por essas miragens e, seguindo elas, se jogam em buracos negros de erros. Muitos outros personagens no livro fazem isso, e eu acho que esse é um grande tema no livro. Você criar grandes fantasias na sua cabeça, e quanto mais distante a sua fantasia é da realidade, mais você limita a sua vida, mais você limita a sua realidade. Não sempre, não estou falando que é sempre um caso. É claro que é possível que você tenha uma grande fantasia e você eleve a sua realidade, você tente elevar a sua realidade para buscar essa fantasia que você tem. Mas no caso do livro, não. No caso do livro, as pessoas tanto limitam a própria realidade, como tentam limitar as do entorno delas, tentam cercear as realidades das pessoas em torno dela. É um processo horrível.
E que muitos personagens fazem, tanto consigo mesmo como com os outros. Isso vai se sucedendo, esse processo de erros, de miragens, de passos errados, e você não consegue tirar os olhos, sabe? E você fica pensando como as coisas desandaram tanto. Você volta para o começo do livro e lembra do Heathcliff, uma criança ambiciosa, feliz. Ele gostava de estudar, ele e a Catherine estudavam juntos. E você vai vendo as coisas ruins que vão acontecendo e como que essas coisas ruins fazem com que o pior de cada pessoa saia para fora, sabe? E você pensa, não precisava ter sido assim. É muito triste. É isso, talvez, uma sucessão de erros, e cada erro vai gerando mais erros. Bom, para levantar os ânimos agora, eu vou falar de um aspecto que eu gostei muito no livro, um aspecto técnico, os narradores. Eu adorei a forma como o livro é narrado. E eu digo os narradores porque são dois, né, de certa forma. Um deles é o Lockwood. O Lockwood, ele é o narrador em primeira pessoa do livro. Ele, digamos, é o narrador no presente. E tem a Nellie também. A Nellie é quem conta para o Lockwood sobre o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja da Cruz dos Tordos também no passado. Então, ela conta para o Lockwood e ele, escutando, nos conta. Então, é meio que um narrador indireto. Eles são fenomenais. O Lockwood é muito bom. Ele é um narrador meio incompetente. Ele, digamos, não é o lápis mais bem apontado do Sturge. Ele já começa o livro bradando como ele cansou de pessoas e de encontros sociais e que a melhor companhia para o homem é ele mesmo. Só que ao mesmo tempo ele não consegue passar um segundo sozinho, ele está o tempo inteiro atrás de companhia. E, inclusive, é muito bom o embate entre o Lockwood, que é um certo misantropo wannabe, e o Heathcliff, que é misantropo real deal, sabe? E a Nellie, que conta o passado da trama, ela é engraçadíssima e ela tenta ter uma certa pose de que vai contar as coisas como elas são, mas ao mesmo tempo ela tem sentimentos fortíssimos pelos personagens da trama, porque, para começar, ela não gosta nem um pouco do Heathcliff, sabe? Nem um pouco mesmo. E tem horas que ela praticamente some do livro e você até esquece que é alguém contando, e já tem horas que ela interfere diretamente. Então fica um meio termo muito esquisito entre o narrador que está lá acima de tudo e o narrador que participa ativamente do livro. E é difícil saber se a Nellie nunca mente pra gente, porque no livro a gente vê ela mentir para um menino que ela quer convencer a fazer alguma coisa do interesse dela. E daí, será que ela não mente pro Lockwood, que é meio tongo, sabe? Eu acho muito provável. Resumindo, os narradores do Morro dos Ventos Uivantes são dois dos narradores mais inconfiáveis que eu já li e eu adorei isso. Bom, chegando no fim do vídeo, eu quero dizer que eu gostei muito da minha leitura de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu achei um livro absurdamente bom. A leitura te prende muito. Muitos dos personagens são pessoas extremamente desagradáveis, mas também são personagens muito interessantes. E você consegue entender o drama pessoal deles, você consegue entender que eles não são desagradáveis a troco de nada, você consegue entender de onde veio aquilo, você consegue entender as pressões que eles sofreram e que tiraram o pior deles para fora. Não foi nada de graça. E também não tem culpados, não ali entre eles, ao menos. É um livro muito triste de ler. A gente é acostumado, em geral, a quando lê esses livros que cobrem grandes períodos de tempo, décadas, a ler histórias incríveis de pessoas que cruzam continentes, fazem grandes descobertas, conseguem grandes feitos. Aqui não, a gente tem um punhadinho de personagem fechado num pedacinho assim de terra, uma boa parte deles fazendo o máximo
para limitar o que der da felicidade um do outro. Talvez o Morro dos Ventos Uivantes seja mais um romance sobre o cerceamento da vida do que sobre a vida. Eu fiquei de queixo caído. Genial mesmo. A Emily Brontë tinha 20 e alguma coisa anos quando escreveu ele. Eu fico abismado com a maturidade emocional que ela tinha com essa idade para escrever todos esses personagens e a maturidade técnica para escrever essa história usando o Lockwood e a Nellie de narradores, que são tudo menos os narradores óbvios, esperados para contar essa história. Não só é um livro que eu recomendo muito, como é exatamente o tipo de livro que eu gosto. Eu adorei muito. É um livro que eu vou acabar relendo, acredito, que eu vou reler partes. Bom, espero que tenham gostado da nossa conversa. Se você já leu Morro dos Ventos Uivantes, conta aí nos comentários o que você achou. E se não leu e quer dar alguma opinião sobre o vídeo, conta aí também. Não se esqueça de curtir o vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!